Quando lançava para você, você cruzava de primeira, é a pergunta que eu vou falar. Se o time misto não joga nada, como é que o São Paulo com o time reserva praticamente ganha do Cruzeiro? É porque o São Paulo é bom. O que você fala e você mesmo ri? Não, porque o São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro. Você vê aí a garotada aí, ó, William Gomes, parece bom, hein? Pô, muito bom jogador. Teve lance polêmico lá do pênalti, então o São Paulo jogou Os caras muito falaram que bem, o Cássio tinha que pegar essa bola. Ah, meu Deus, não, claro que não. Ué? A gente já viu o Cássio fazer milagres, né? Ah, mas então, mas pela aí... capacidade toda hora, né? dele... Não, mas aí é aquela história que ele falou uma vez pra nós. Pô, os caras ficam comparando o gol que eu tomo com o gol que eu defendi. Com a bola que eu defendi. Mas aquele pô, negócio, aí é se um dia duro. você transformou água em vinho, sempre espera ser isso de você. Entendeu? Mas pô, só um fez isso. Não foi crucificado. E resolveu fazer só uma vez. Hein? Não ficou fazendo toda hora. Mas, pô, o cara, assim, a gente tá desconsiderando um monte de coisa. O tempo... Mas, enfim... O mérito do finalizador com o moleque é bom. E o Cruzeiro que tá fazendo uma campanha boa, perdeu alguns jogos, o pessoal já tá pegando no pé do Fernando Seabra, né? Mas, normal, enfim, né? Eu fiquei devendo... E o São Paulo acho que tá numa briga boa. Eu fiquei devendo na semana passada aqui, que eu falei que ia pedir para vocês opinião e acabei não pedindo, sobre a tal história do São Paulo e Fluminense ainda. Eu sei que faz tempo, você lembra, né? Falta do Caleri, o Bandeira falta, o juiz mandou seguir, o Thiago Silva bota a mão na bola, cobra falta, sai o gol do Cauã. O São Paulo entrou na CBF pedindo a anulação do jogo. O Andrei Kampf falou com a gente aqui a semana passada e durante a semana ele me deu um toque dizendo que achava que o que estava rolando mesmo era a falta de prazo, a perda do prazo para a entrada com a ação, tá? Eu queria uma opinião rápida de vocês. Você anularia o jogo? Só eu consegui falar. Eu anularia. Você... Resumidamente. Sim, Cleber. Anularia o jogo? Eu sei que é muito difícil, mas tem que anular o jogo. O São Paulo foi muito prejudicado. Você tá em qual, mano? Eu acho que o São Paulo ele perdeu o prazo de propósito. Agradou a gregos e troianos. Agradou a torcida pelo fato de ter entrado com recurso e não desagradou a CBF pelo fato de não melar o campeonato. Mas por você, se você fosse auditor do STJD... Eu acho que é erro de direito, caberia ser anulação Erro de direito. E o Cicinho? Também, anularia. É isso. Não, porque um telespectador falou, pô, você prometeu e não cumpriu, pronto, tá cumprido. Mas o São Paulo está jogando bem. Eu ouvi outro dia, não sei se foi no Band Esportes, se foi o Paulo Massini, não me lembro. Mas dando uma cobrada que o Zubeldia precisava ter um plano B. Você acha que o São Paulo está só com o plano A? O time? Por causa do jogo contra o Atlético. Tem time que não tem nem plano A. Tem time que não tem plano, eu sei. Mas assim, o pessoal achando que esperava mais do São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil. Na verdade, assim, Kleber, eu achei até que o São Paulo, por conta daquela fatalidade que teve, no primeiro jogo ia tomar até mais do Atlético, porque os jogadores não tinham cabeça para jogar e entraram em campo com muita hombridade e tentaram. O segundo jogo, sim, mas a real mesmo, a real é que a cabeça do São Paulo está toda voltada para a Libertadores. O brasileiro, o São Paulo está nessa fase aí bacana. Se conseguir chegar na zona da Libertadores pro ano que vem para garantir, tá bom. O São Paulo, ele tá empenhado em chegar na final. Ser campeão já é outra coisa. Lógico. Mas o grande objetivo do São Paulo é a final da Libertadores. São 4 times brasileiros, né, Mauro? Com 3 títulos. Né? Não. 5 mesmo. Grêmio, São Santos, Paulo, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Exato. São os 5 times brasileiros que têm 3 títulos da Libertadores. E desses estão ainda na Libertadores o Flamengo pode ser tetra, e o São Paulo. São Paulo pode ser tetra. Nenhum mais pode conquistar a quarta Libertadores. São Paulo vai ser tetra. São Paulo vai ser tetra? Vai, profetizei o ano passado, eu já sabia. Você achou que ia ser tri? Lógico que eu tava lá. E aí? É lógico, eu tava lá. Você foi titular? Hã? Titular? Foi fundamental, rabisquei cara. na final. Ô, rabisquei, deixa eu perguntar um negócio aqui. Traremos 9h30 da noite, Nilton Santos. Eu acho equilibrado, obviamente, mas eu acho que o Botafogo tá jogando muito bem, cara. O time do Botafogo, eu acho que nesse confronto aí, eu vejo o Botafogo favorito. Favorito. Mesmo com a lógica tradição. indica isso. São Paulo tem mais tradição, Libertadores, acostumado com a competição, mas hoje eu vejo o time do Botafogo, vi o jogo contra o Corinthians, tá muito bem. O time tem substitutos à altura e até melhores até no banco. Super farto. Tem muita gente boa
Então, esse ano eu tô confiando mais nesse time do Botafogo. Diego Lugano, você já disse no começo do programa que se preparava para confrontos individuais. Como é que você acha que o São Paulo, aí estou falando do lado coletivo, tem que se preparar para esse primeiro jogo, levando em consideração o que todos imaginam da ida, que é o Botafogo pressionando o São Paulo atrás do resultado? E de preferência com vantagem de gols. Eu acho que su día debe estar pasando por unos días complicados, né? Pensando muito porque tem que mudar algo dos últimos São Paulo que tem jogado. O São Paulo titular, né? Não o de domingo. Não o Banguzinho. Não o domingo que jogou muito bem. Tem se apresentado um time com pouca mobilidade, né? Com pouco... Engraçado que são times distintos, né? Distintos até fisicamente, né? Com pouca mobilidade, de mitad de campo para frente, pouca procura por espaço sem a bola, não tem ninguém que corra o espaço, que faça o esforço de correr o espaço sem a bola, todo mundo quer a bola no pé, e assim é mais fácil de marcar. Um meio campo que é bom, não tem o recorrido, não ocupa espaço como Alisson e Paulo Maia, então acho que sobre o dia vai enfrentar um time, eu acho, o mais físico, vertical e veloz da Libertadores e do Brasileiro. Em um campo rápido, acho que eu reforçaria principalmente o meio campo, né? Principalmente o meio campo. Até porque os famosos pontas, né? Que hoje sempre falo, parece que é obrigação ter jogar com pontas, não são decisivos, nem na hora de atacar, nem na hora de defender. Então eu acho que o Soldia está pensando seria uma muito, mudança né? bem radical, né? Ele jamais não é jogou radical, assim. não é radical, é colocar talvez mais um volante. Ou... Assim, o Zubeldia basicamente utilizou-se no 4-2-4. Sempre. É um 4-2-3-1, 4-2-3-1, né? E não muda isso. Eu sempre fui a ideia que o treinador, né, tem que se adaptar à característica dos jogadores. Eu sempre fui essa ideia, sempre. Obviamente tem treinadores que têm um sistema tático e eles adaptam o jogador a isso. Quem mais está sofrendo, obviamente, é o Luciano, né? Jogando em uma posição que não é dele, que ele não sente, ele não flui o futebol dele como um meia organizador. Luciano e Caleli, depois tem nosso querido Luiz, são os maiores artilheiros do século do São Paulo, né? Então, se você tem os dois maiores artilheiros do século, coloca para jogar junto e faz o time em torno a eles. Você tem o Lucas Moura, que talvez seja o jogador mais desequilibrante hoje no Brasil, individualmente. Se você colocar ele no canto seja da faixa direita ou faixa esquerda, é muito mais fácil de tomar referência, de dobrar a marca. Você incomoda ele. Deixa eu entender, então deixa eu tentar entender o que você está querendo dizer. Eu mudaria você jogaria com Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, o o Lisiero, o Nestor, que está machucado, também não pode jogar. O Lisiero também está machucado. O volante, o Lucas Souto. Lucas, Luciano e Caleri. Se é que ele quer jogar com o Luciano. Mas não adapta o Luciano a uma posição... Porque hoje a discussão maior é Luciano ou William Gomes, o menino de 18 anos. Mas aí, eu também, com o William Gomes, sim, pode ser. Mas aí você perde, se você contém um rato, você ainda tem um meio campo mais débil, né? Para jogar contra um time que é muito poderoso, muito vertical. Mas a dúvida seria veloz. entre o William e o Luciano. O rato permaneceria no time. Então, isso é o que eu falo. Você pode tirar também o rato, um ponta e trazer um volante que tenha outra, que jogue de atrás para frente, ou seja, que ataque sim, mas que corra o campo diferente. O ponta sempre corre o campo de ataque para trás, para defender. Ontem o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Jogou bem, cedeu muito pouco ao Cruzeiro. Não jogaria um zagueiro. Contra o Botafogo, não. Não jogaria. Talvez no Morumbi, dependendo do resultado, talvez sim, porque contra zagueiros, lo contrário de ser defensivo, você pode empurrar muito mais o time para frente, empurrar os alas, empurrar os volantes e os 3 zagueiros que sustentem os contra-ataques. Mas este jogo, no campo do Botafogo, eu reforçaria o meio campo. Até porque... E se quer jogar com o Luciano, que jogue de ponta, ou seja, de segundo atacante, não de meia. Até porque... São coisas básicas, né? Que não sei por que o treinador não consegue modificar. Obviamente a gente não está lá no CT, não sabe a interna, né? Mas é muito evidente que os últimos 5, 6, 7 jogos de São Paulo não flui. O futebol não vai, não tem correria, não tem... E dos 3 zagueiros, até porque viu o jogo do Corinthians com o Botafogo no domingo, o Corinthians jogou com 3 zagueiros
e ficou o Igor Jesus lá com os 3 zagueiros e o meio de campo, Meu campo Botafogo assim, dominou sim. todo. Então acredito que o São Paulo não vai fazer isso. Não, acho que não. Vai reforçar Depende do isso. resultado no Morumbi, sim. Depende do resultado. Mas este jogo não. Mas sim, eu reforçaria o meu campo. Agora, esse menino tá despontando muito William bem. Gomes. Muito bem. Muito bom eu acho jogador. que o Ele é São um Paulo ponta que, precisa ao de contrário da opção grande de maioria, ele velocidade. tem gol, né? Tem gol Tem porque gol é e vertical. velocidade. É mais Acho que o São vertical. Paulo precisa de jogador agudo. E o Lucas, Exatamente. na minha opinião, tem que jogar no meio. No meio, Tem mas- que jogar no meio. mas Porque é o deixa- jogador mais inteligente, mais criativo do time. Não E é mais pode difícil, ficar, e é mais difícil de marcar. Sim. O cara que fica preso no canto. Eu não entendo. Agora, os Parece melhores tão simples, jogadores de todos os times, né, o pessoal que tá Isso, colocando na coloca no ponta, na banda. Não bota no meio, joga lá para os melhores, os mais criativos. Eu não entendo. Tinha que ser ao contrário, né? Hoje a gente pega o melhor jogador, a gente monta um sistema e tenta encaixar o melhor jogador. Aonde deveria ser, encaixa primeiro o melhor jogador e depois do entorno, né? Então, Você monta. eu entendo futebol assim. Parece ser fácil, mas... Eu entendo não sei. futebol assim. É isso. Eu entendo. Mas hoje o treinador, Luciano Você Carelli. monta um esquema e fala, bom, então dentro desse esquema, onde que eu posso colocar ele? Aí, talvez ali, né, que não seja o melhor lugar. E às vezes a visão seria você, a partir daquele jogador, você do armar esquema, um sistema. ele fica refém do esquema. Qual seria o teu São Paulo, Fabuloso? Eu, hoje, em termos de rendimento, gosto muito do Luciano, mas não está rendendo e faz com que o Lucas também não renda, porque ele está aberto. Traria o Lucas para o meio. Aí eu apostaria no menino, porque está vivendo um bom momento. Os melhores momentos recentes do São Paulo foram com o Ferreirinha ocupando aquela faixa esquerda. Lucas William no meio. Gomes Mas ocupa. foram dois jogos. Ah, foi mais. Do jogo. Ah, mas foram os últimos bons Quem momentos. se equilibrou foi dois jogos. Sim. Quem faz gol é Caleli, quem faz a diferença arrancando é Lucas. Mas assim, Luciano faz tinha um gol. desafogo E ali. Luciano faz gol quando São Paulo joga, deixou de quando ter joga desafio. perto da área. Funcionou, o time time funcionou. funcionou. Segundo atacante. Segundo atacante. Não é assim, ser o melhor jogador, mas o time funcionou, né? Porque hoje você não tem nenhum desafogo. Sim. O time que jogou no meio da semana passada contra o Atlético Mineiro Isso mesmo. não tinha nenhum Se desafogo. você coloca dois atacantes, como sempre jogou futebol brasileiro, Luis Fabiano, Grafite, Romário Bebeto, Aloísio, não sei, Amoroso, você obrigatoriamente obriga os dois zagueiros a ficar plantado, o primeiro volante tem que recuar ou o lateral. Se você está tirando também o seu adversário ou dessa zona de influência para proteger o centro da zaga, né? Então... Minha Eu não minha entendo única por quê, dúvida em eu não relação ao entendo por seu quê. time, Lugano, é que você povoa no meio-campo e tirando os pontas, tendo o Rafinha. No, pero como seu- para. Lo principal, que siempre teve Brasil toda la vida que jugaba con... Você deixa o corredor para os laterais voando atrás. Sim, mas o Você Rafinha, deixa o Rafinha faz isso? E Rafinha é inteligente. Não, é super inteligente. O Igor Mas ele Vinícius não faz mais isso. Igor Faz Vinícius, uma Igor outra. Vinícius tem muito mais recorrido. Muito recorrido. Muito. Não é pouco, Jogou não. bem o Igor. Fisicamente é muito melhor do que todos acham. Rafinha é mais inteligente. Mas ele com espaço, inclusive com espaço, um cara inteligente vai ter mais espaço para chegar. Por sorpresa. Lo que nós, estrangeiros, nunca podíamos marcar de Brasil. Se podía marcar una nueva referencia hasta un media. Pero cuando llegaban los laterales por sorpresa en un corredor, era inmarcable. Y Brasil ganó siempre así. Hoy, con los pontas, lo primero que você faz es tapar a subida sobre o lateral por sorpresa. Aí vira o lateral construtivo. Também, que pode ser também, mas não tem surpresa. Não tem surpresa. É isso. É, mas perde um pouco o poder de recompor, né? Se ficar os dois, Luciano, Caleri e Lucas. E você coloca mais um volante. Coloca mais um volante no meio campo. Seja o Marco Antônio, seja Você faria a o troca Nestor. simples, Então, seria do sai Luciano, entra o William, Lucas centralizado, no meio. Rato, Lucas, William e Caleri na frente. Não pode ser. Se sai Luciano, sem muita- se sai Luciano, sim. Eu Sem imagino muita que mudança de se esquema. o meu dia fizer uma mudança em relação ao time que empatou 0x0 com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na eliminação, vai ser essa. Duvido que ele vá além disso. Né, fazer uma mudança de esquema é difícil. Mais brusca, mais radical, não acredito. Também não- Mas é que acho que o Lucas quer dizer é com o Luciano em campo, você sacrifica o Lucas, entendeu? Então, assim, pra estar o Luciano e o Lucas jogar na função dele, teria que ser nesse formato do Lugano. E tirando o Luciano, aí você tem uma outra formatação. Né? Mesmo assim, o meio campo de São Paulo vai ficar enfraquecido para este jogo. Sim. Perde o Contra 3. um Botafogo, assim, eu prefiro Mas 3. lembrar também que é um jogo Libertadores. E o Luciano é um cara que tem também... cascudo. Então coloca ele atacante. É um cara Aliás, o São Deixa, Paulo, mas então coloca ele São Paulo com tem Caleri. muitos jogadores Onde ele cascudos. é forte. Onde ele é forte.
time moldado assim. Não, se você pensar, o São Paulo, o Rafinha é um cara experiente, super experiente, né? Arboleda já rodado, Alan Franco rodado, Luiz Gustavo rodado. O Bobadilha já tem alguma experiência internacional. Mas Lucas, fisicamente, Luciano Caleri. Fisicamente, o Botafogo Muito é forte. bem superior. É isso. A esse time você não vê o São Paulo. Então, Vai ser um duelo do São Paulo tem que equilibrar isso. Tem que equilibrar isso. Ele é o primeiro. Você tem que equilibrar o físico. O técnico, hoje o futebol é assim. Tem que equilibrar o físico para depois o técnico. Todos né? os jogadores são muito intensos. É muito intenso, fortes, verticais. É um time muito intenso. Todos os jogadores são fortes. É forte, não tô Mas forte. vai verticais, encontrar rápido. um Então time você de tem que- tradição, um time que está acostumado com Libertadores, que vai jogar segunda em casa também. O limite para o São Paulo seria uma derrota por um gol, né, Luiz? Mais do que isso, azeda, O né? limite é 0x0, né, Pia? 0x0, né? Bate é um baita resultado. Um 0x0 já ajuda, né? Difícil. É difícil. O Botafogo vive um grande momento. Mas São Paulo, né? Só São Paulo. antes a gente entrar no Flamengo, o Flamengo que ontem estava com a faca e o queijo na mão para fazer 3 pontos no Vasco, acabou cedendo no finalzinho o resultado, a vitória acabou apenas empatando. A arbitragem do Mineirão, lamentável. É que o São Paulo ganhou e passou batidaço. Lamentável. Dos jogos que eu vi do São Paulo, esse, tá fácil de... Não tá fácil de decidir qual que o São Paulo foi mais prejudicado. Mas o de ontem, o Wilton Pereira Sampaio, e especialmente o VAR, foi um negócio inacreditável. Anularam um gol O VAR do William foi Gomes. pior porque não chamou no VAR pênalti. pior, concordo não com chamou você. no pênalti. Teve E o possível impedimento, expulsão, mas o possível pênalti, gol mal anulado. Inventou Olha, um impedimento. Inventou um impedimento. Esse impedimento, né? A câmera que traçou, não é nem dessa vez não foi nem a linha tracejada. O posicionamento da câmera era bizarro, ridículo. Vamos tirar do futebol o VAR e utilizar esse dinheiro para arrumar Olha os lá, campos. Djalma, olha lá, Djalma. Djalma. O Weber ficou bravo com você. Eu vi. Essa é a minha postura, Djalma. O VAR não serve para nada. É caro. Tem muita gente ganhando. E foi uma aí. pintura. Tira o VAR e faz meio de campo. Olha Não é como um tá pecado, hein, Djalma? Anular um gol desse? Se você nem tem a convicção... Não é pecado. Se tá impedido, tá impedido. Se Não é tá, pecado, não tá. exatamente. Não é O problema é ter o Não é VAR, bonito. mas Isso. você não tá impedido. Você crava que tá impedido? Não, O futebol não tem é isso, 140 anos ou mais. Então, em Inglaterra se inventou antes. Sempre, ante a dúvida, se deixava continuar. Sim. Agora, ante a dúvida, para. Ou seja, se o futebol foi o melhor esporte do mundo assim, por que querem mudar agora? Que rápido. Ei, como vai anular um gol assim? O cara, um passe excepcional, o cara define bem. É anti-esporte, isto é anti-esportivo. Isto é anti-esportivo, anti-espetáculo, anti tudo. Incrível. Esse é o jogo, Jean? Botafogo e São Paulo? Esse confronto, vamos colocar os 180 minutos. Então, o jogo contra o Palmeiras em São Paulo não era, de certa Achei maneira? também, é. Então, eu acho que assim, não dá pra gente O sempre... caminho do Botafogo não é fácil na Libertadores. Os adversários são difíceis. Exatamente. Tem... A gente até falava, né, que Vida os fácil, caminhos não. ali de Palmeiras e Botafogo, na hora que sai o confronto, a gente falou, me lembro de ter falado aqui, foram os mais infelizes no sorteio, porque... O Botafogo pegava o Palmeiras pegava o Botafogo. Passando, provavelmente pegava o São Paulo. Passando, provavelmente pegava o Flamengo. Passando, pega uma final que certamente fácil não seria. Então, eu acho que é preciso olhar para isso. Não adianta, porque assim, cara, eu não aguento essa coisa de eliminação em mata-mata, gerar a crise que muitas vezes as pessoas querem que seja gerada pela eliminação no mata-mata. A gente viu muito isso nos confrontos do Palmeiras contra o Flamengo e contra o Botafogo, do jeito que foi, né, da maneira que foi, jogos em que um ou outro poderiam ter passado, tá? E aí aquela coisa de, a hora que, não, que absurdo, que vergonha, eliminado, né, para o Palmeiras, de dois mata-matas, onde já se viu, e a torcida ainda aplaude o Abel, aí... Passam-se 2 semanas, tá todo mundo falando, puxa, o Palmeiras é um dos favoritos, hein? Se não for o favorito pro Campeonato Brasileiro, cadê a coerência? Quem achava que estava tudo ruim depois daquelas eliminações, que o trabalho era uma porcaria, etc e tal, que queria demissão, que queria vaia, que queria crítica, que estava incomodado com a reação da torcida até no Allianz, hoje, falar que o Palmeiras é forte, é favorito, um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, eu não consigo entender muito essa lógica. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a força das equipes, não independentemente do avanço ou não, mas entendendo que no futebol você pode ganhar, você pode perder, às vezes é um detalhe que faz você ganhar ou você perder. Então, também não pode acontecer, porque o Botafogo está jogando muito bem há muito tempo. Sim. O Botafogo é mais quem tem constante, jogado melhor mais constantemente.
Faz um bom tempo. Não é aquela coisa que o Flamengo teve 2 semanas que, opa, ó o Flamengo aí no jogo do Fluminense, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, olha o Flamengo. E aí, em momento algum, se voltou a se falar do Flamengo. O Palmeiras está se falando agora e se falou em alguns outros momentos. O Botafogo vem jogando bem há muito tempo. Então, se acontecer de ser eliminado para o São Paulo na Copa Libertadores, repito, acho o Botafogo favorito, mas é o São Paulo do outro lado, e hoje um São Paulo forte, um São Paulo que também é capaz de fazer bons jogos. Se acontecer, não pode começar essa coisa de que é porque o time é muito frágil psicologicamente, é porque na hora decisiva o Botafogo treme. Sempre tem isso. Né? Porque sempre vem, quer dizer, a solução, parece que tudo é uma ciência, e não é uma ciência. Futebol não é uma ciência. Alguém vai naquele arquivo de frases feitas e pega uma delas. Isso, exato. É que assim, não pode ter essa crise, porque é o seguinte, vamos pensar aqui friamente, tá? Sei que torcedor é paixão e tal, vamos pensar friamente. Se o Botafogo não passa, ele é favorito, eu também acho, mas se ele não passa pelo São Paulo, o Botafogo olha para o Campeonato Brasileiro, fala, poxa, perdemos a chance de ganhar um título inédito aqui da Libertadores, mas olha a nossa condição no Campeonato Brasileiro, a gente pode ser campeão brasileiro, coisa que não acontece desde 95. Exatamente. Seu torcedor pensando, cara, desde 95 não veio um título brasileiro. Não vou dizer que para o Palmeiras não tem o mesmo valor ser campeão brasileiro. Não é isso. É que para o torcedor do Palmeiras, para os jogadores que ganharam alguns, não é que ele é menor, mas eles estão nessa rota aí faz tempo. Eles podem igualar o tricampeonato que só o São Paulo tem. Exato. Agora, imagina o Botafogo, assim, essa questão de motivação, é estranho falar nisso, porque ninguém está desmotivado para ganhar Campeonato Brasileiro. Não pode ser, a gente não pode chegar nesse nível. O que pode ter é concorrência de outros campeonatos, você vai dosar suas energias naquele que você considerar o melhor naquele momento. Mas olha o Botafogo. Fantasma do ano passado não existe mais. Vamos pegar um jogo icônico? Palmeiras e Botafogo? O 2-2? Não, o 3-4. 3-4? Vamos pegar? Tá aqui. Lucas Perry. Tá jogando no Botafogo? Já foi. Di Plácido, tá jogando? O ano passado é muito pior que o desse ano. Mas olha não é ruim. Di Plácido, tá jogando no Botafogo? Adrielson, voltou agora. Reserva. Vitor Cuesta. Marçal, é o nome da frequente. Marlon Freitas, sim. Tietê, reserva. Júnior Santos, nesse momento está fora. Eduardo, também está fora. Olha os jogadores que ele também perdeu jogadores. Vitor Sá e Tiquinho Soares, que é o Igor que está jogando. Então é o seguinte, tem dois jogadores. Falar assim, o Botafogo, é claro que aquela história está lá para alguns, gente, mas ninguém está. Esses caras que estão jogando hoje não estão com isso aqui na cabeça. Não fez parte da história deles. Você acha que o Almada e o Luiz Henrique treinador também não, isso? Nada. Treinador, gente, desculpa, eu estou vivendo esse momento no Botafogo. O passado, o Garrincha, o Nilton Santos, é parte da história, mas eles não entram agora. Como não entram as derrotas também. Não entra o momento glorioso e nem o momento das derrotas. Sim. É este Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro? Pode ganhar Libertadores? Sim. Quem é que tem, neste momento, na Libertadores, está jogando, falando, é superior ao Botafogo? Então, Calçade, o Botafogo pratica o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Então, mas assim, e aí qual é a garantia dele? Nenhuma, porque tem outros times crescendo também. O mata-mata é uma coisa. Futebol o São Paulo tem uma tradição danada de Libertadores. Eu acho que a pressão no São Paulo nesse momento, nesse mata-mata, é maior que a pressão em cima do Botafogo. Então. É maior? Eu acho que é maior. Porque o Botafogo tem os pontos corridos na disputa. Bom, aliás, só é bom que se diga, né? O tom que se adotou, que boa parte acho que da imprensa e até parte da torcida adotou com o São Paulo depois da eliminação da Copa do Brasil, de novo, é um negócio surreal para mim. Sim. Por isso que, quase uma sabotagem ao trabalho, ao excelente trabalho do Zubeldia. E por isso que eu me incomodo, assim, quando você... Eu gosto, assim, diante do que é a cultura no futebol brasileiro, eu gosto, sim, que uma torcida... reconheça, ou que os influenciadores de clube reconheçam que o time jogou bem mesmo na derrota, porque esse não é o padrão no futebol brasileiro. Então, acho que isso é importante. A gente tem que saber olhar para o futebol, entender o que é um jogo de futebol, o que é um esporte, que a vitória pode ter muito mais a ver com o mérito do adversário do que com o seu demérito. E isso, assim, é impressionante, cara. É impressionante como times que fazem boas temporadas, que jogam bem. E é claro que não tem título para todo mundo.
Não tem título para todo mundo. A gente tem um título de Copa do Brasil, eu não vou considerar o estadual, mas Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você tem espaço para 3 títulos. E hoje você tem vários times bons no futebol brasileiro. Ainda bem. Adversários sempre são problemas. Então, assim, essa coisa de transformar qualquer eliminação em tragédia, de querer caçar bruxa em qualquer eliminação, é uma loucura. A gente está num período que as pessoas elas não gostam de futebol, elas só gostam dos seus times, né? Então, elas são incapazes de olhar para o adversário. Não dá para pegar o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. São Paulo fez muito até agora. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil, ele ganhou do Flamengo. Né? E nós estávamos num cenário que tinha adversários muito fortes. O cenário desse ano, ele é um pouquinho diferente. Nós estamos ampliando a quantidade de bons adversários no futebol brasileiro. Né? Você tem bons adversários. A temporada vai dizer se um vai estar melhor que o outro, se vai ter mais contusões ou não, mas nós estamos num nível acima. E não vamos aqui discutir, temos sempre que discutir, mas não estamos falando agora de fair play, dessas coisas, nós estamos falando do seguinte, lá dentro de campo. Então, assim, só se olha para o seu próprio time, como se ele jogasse contra uma equipe de colégio e quando vem a derrota, você perdeu pro vento. Eu não quero que as pessoas olhem o futebol com frieza, mas para eu fazer uma avaliação de trabalho, eu preciso ser frio. Essa temporada do São Paulo é melhor que a última. A questão é que o São Paulo na última ganhou a Copa do Brasil e isso é mais importante. E o importante não é ser melhor, é a mais feliz para o torcedor. Né? Claro, a volta olímpica, o São Paulo no passado não ganhava jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não. O São Paulo é o 5º lugar do Campeonato Brasileiro, jogando um monte de rodadas com times alternativos ou reservas. São Paulo ganhou metade dos jogos. Dos 26 jogos, São Paulo ganhou 13. O São Paulo foi lá contra o Cruzeiro, com uma mudança do técnico, que teve um dia para treinar e vídeo que passou, com jogadores extremamente bem posicionados, ganhou de um time que não havia perdido nenhum jogo fora de casa. Dentro de casa, exatamente. Com o time alternativo do São Paulo. Assim, o São Paulo perdeu do Atlético, tem um erro de arbitragem ali que pesa muito, mas tudo bem. O Atlético mudou totalmente a maneira de jogar. O Atlético foi pro jogo contra o Bahia, você viu o que aconteceu. Ou seja, mérito do Atlético, que tem elenco melhor que o do São Paulo. Vai pegar um Botafogo que tem elenco melhor que o do São Paulo, que tem investimento muito maior que o do São Paulo, né? E o São Paulo tem chance de competir, porque o São Paulo tem muitos jogadores desde o ano passado. O Zubeldia perdeu 2 pilares do time, principalmente o Alisson. Né, Pablo Maia faz falta, tal, mas o Alisson é um jogador insubstituível hoje no São Paulo, que tem uma influência em todas as fases do jogo, defensiva, construção, chegada à frente. Ele não tem um jogador que consiga fazer isso e o time continua extremamente competitivo, jogando bem ou jogando mal. Então, assim, quando você pega e olha para o técnico, nessa hora, achando que o São Paulo foi eliminado do Atlético por causa do técnico, porque não entrou o William Gomes, olha as opções do Botafogo. O William Gomes, promissor, tem entrado muito bem, tá 18 anos de idade. Vai entrar contra o Botafogo? Não sei. Se entrar, tem que marcar o lateral direito do Botafogo, que avança muito. Vai ter que ajudar o Wellington lá na marcação do Luiz Henrique, do lado mais forte do Botafogo, nas individualidades, quando a gente fala de drible, de jogada individual. É um peso muito grande para um jogador assim. E o técnico, ele tem que olhar para o banco e falar, eu ponho ou não ponho? Porque se ele não põe e não ganha do time que tem o elenco melhor, a culpa é do técnico. Se ele põe e não ganha, a culpa é de quem? Ou de algum jogador, ou não sei o quê. Estoura sempre no técnico. Quem não fez isso, quem não olhou o time mais experiente. Então, assim, eu entendo as emoções do torcedor. Eu acho que elas são a coisa mais importante do futebol. A emoção do torcedor é mais importante que o jogador. É mais importante que tudo. Se não fosse isso, não havia futebol. Nós não estaríamos aqui trabalhando se não fosse isso. Porém, não dá para olhar para o São Paulo hoje e achar que o São Paulo tem como problema o Zubeldia. Isso é num nível de loucura. O que não quer dizer, e acho que isso que também é importante dizer, o que não quer dizer que não haja coisa para se contestar, decisões do Zubeldia para se contestar. Concordo. Porque também parece que é sempre isso. Na hora que a gente vai apontar alguma coisa que, na nossa opinião, é um equívoco, porque eu odeio também essa coisa de a hora que a gente vai apontar um equívoco como se fôssemos os... Não, ele cometeu um erro. Como se fosse para derrubar o treinador. Não, assim, a gente não tem a condição de dizer que foi um erro ou não, porque no futebol a gente nunca sabe o que iria acontecer caso o técnico tivesse feito uma outra escolha. E sempre falar que tá errado, fala antes. A gente pode dizer, sei lá, ele poderia ter mexido antes. Falei isso depois achei que poderia ter mexido antes. No primeiro confronto Sobretudo no primeiro confronto contra o Atlético, ele deveria ter mexido, porque ele não mexeu, então poderia ter mexido? Poderia. Agora,
daí a se fazer o que eu tenho visto muita gente fazer, isso é assim com quase todos os técnicos, em todas as eliminações, mesmo com os técnicos mais respeitados, renomados e comprovados. É parte da nossa cultura e assim... Mas eu tenho, assim... Cara, a gente isso não olha para o adversário. Sim, é sempre só o próprio time. Então, assim, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil do ano passado porque o sistema lhe permitia ganhar. Por seus méritos. Dentro do mata-mata, ele ganhou. Isso foi injusto de forma alguma. Foi justíssimo. Ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou do Flamengo a Copa do Brasil. Isso não quer dizer que o São Paulo mudou de patamar e os jogadores você tinha um elenco nota 7, né? Ele passou a virar, ele virou 9. Porque ganhou a Copa do Brasil. Entendeu? 9, agora sai 9, sai 9, sai 9. Cara, não é isso. Ele conseguiu fazer muito com menos em relação até alguns adversários e principalmente ao Flamengo. E continua fazendo muito com menos. Exatamente. Só ele que continua nessa pegada. Nesse mundo que só se enxerga o seu clube, ele não o futebol é oposição. Você tem que jogar contra um adversário. Se não existir adversário, o seu clube deixa de existir. As pessoas não conseguem nem pensar nisso. Sabe, ontem me chamou muita atenção na entrevista coletiva do Zubeldia, as expressões dele. Ele parecia bravo, carregado, triste. Eu me lembro das entrevistas do Zubeldia em outras horas, ele estava sempre muito empolgado, falando de futebol. Ontem ele explicou de futebol, mas botava a mão na cabeça, fazia assim, eu falava, ou está acontecendo alguma coisa com ele, aí é pessoal. Sim, sim. Ou o externo está digerindo o técnico, que escolheu ficar no São Paulo em vez de uma seleção do Equador. Vale lembrar isso. Sim. Foi uma escolha do técnico. Ele era muito confortável lá para o Equador, onde ele ia chegar enorme para dirigir uma seleção que deve se classificar para a Copa do Mundo, para disputar a Copa do Mundo. Ele preferiu ficar no São Paulo. Ele escolheu ficar no São Paulo. A chance de ir à Copa era gigante. Olha o tamanho... Olha, eu podia usar respeito pela camisa, mas não é nem essa a questão, porque eu acho que se ele saísse, não seria desrespeitar. Okay. Olha como ele valorizou enquanto o tamanho do outros treinadores clube. não pensaram duas vezes. Opa! E valorizou estar no clube. Valorizou estar nesse clube. Mas se não há reciprocidade... Mesmo diante de um jogo que São Paulo é eliminado por conta do erro de um jogador que a torcida não quer fora, no jogo de ida, um lance, na bola parada, contra o São Paulo foi melhor. E se no jogo de volta, já ter expulsado o jogador do Atlético, aqui todo mundo achou que era lance de cartão vermelho, poderia ter mudado o rumo, e foi 0-0, e saiu no limite contra o Atlético que teve, por ser coletivamente pior que o São Paulo, se encolher e segurar o jogo, e no contra-ataque teve chance para ganhar esse tipo de tudo mais, e com o time alternativo, é 5º lugar no Campeonato Brasileiro, e vai disputar contra uma equipe que tem muito mais investimento. E aí você pode discutir com a diretoria do São Paulo, porque o São Paulo não tem dinheiro. Isso não é uma questão que cabe com o técnico. Claro. Né? Com essa, com a anterior e tudo mais. Contra o Botafogo, na Libertadores, as chances de ganhar o torneio que pode ganhar esse ano, porque é o único que o São Paulo pode ganhar esse ano, o que mais o técnico pode fazer? O São Paulo está perfeitamente inserido no contexto do elenco que ele tem. No ano passado ele conquistou mais, parabéns. E este ano ele está numa fase decisiva, aguda da Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro distante da disputa do título. Mas ele não está, se você olhar o que o elenco representa tecnicamente, ele é compatível a esse momento que ele vive. Só que não se olha para isso, só se olha para o clube como se ele fosse a seleção da Holanda em 74 e todos os outros pangarés. Quem está abaixo é o Inter. Está abaixo Para dar um exemplo. E aos pouquinhos se recuperando. E quem sabe até o Flamengo, olhando o Inter. Então,